Olá, eu sou Águida Maria, presidenta do Sindicec, e nós faremos aqui agora algumas considerações sobre o porquê pagar os honorários do precatório ao Dr. Valdeci. O primeiro ponto a considerar, gente, é que no precatório de 2006, o dinheiro foi depositado em março, naquela conta judicial que a prefeitura transfere para a conta dela, e foi executado em maio. No entanto, a prefeitura negou essa informação para a gente. O doutor Valdeci tinha indícios de que isso tinha acontecido, mas não tinha prova, porque o processo era no sigilo. Por que era no sigilo? Para nós não ver, a gente não acompanhar. E foi preciso ir a Brasília para descobrir. O rateio desse primeiro precatório, ele aconteceu quase um ano depois que a prefeitura tinha recebido o dinheiro, porque ele veio acontecer em fevereiro de 2023. Tudo por conta da prefeitura negar as informações, e depois que a gente descobriu, ela ainda ficou morosamente fazendo levantamento, A gente descobriu no final de agosto de 2022 e ela só foi pagar a gente em fevereiro de 2023. Não foi assim? Acho que vocês lembram demais. O doutor Valdeci, ele não recebeu nenhum centavo por esse precatório aqui. Apesar de ele ter ido 2 vezes em Brasília para poder a gente conseguir receber ele. Mas os advogados da prefeitura receberam 2 milhões de reais, ou seja, mais de 2 milhões de reais. Por que a gente não aprovou aqui, não chamou a Assembleia para aprovar, para pagar o honorário do doutor Valdeci, para colocar ele dentro do processo, para agilizar? Não, porque não dava tempo, gente. O processo estava em finalização, esse dinheiro estava saindo, o doutor Valdeci estava descobrindo, assim, pelos modos que eles têm de cafuscar, que o processo era sigiloso, e a gente não tinha tempo para tudo isso, por isso que a gente não fez. Aí, ainda em 2022, a prefeitura fez um acordo com a União, das diferenças de 98 a 2006, abrindo mão de 52 milhões de reais, que não era só dela, que 60% desse dinheiro, mais de 30 milhões, era nosso. Não, a gente não foi consultada, mesmo assim a Câmara aprovou o que a prefeitura queria e está aí. Por conta disso, o sindicato fez a assembleia, chamou o doutor Valdeci e a assembleia aprovou que o doutor Valdeci fosse contratado para entrar no processo e defender os nossos interesses, porque a gente precisava dele lá dentro, senão a gente não sabia nem que o precatório estava saindo agora, Um outro ponto a considerar, o contrato do Sindicec com o escritório do Dr. Valdeci, ele exclui verba indenizatória, que é o caso, por exemplo, desse precatório. Então, se tem um processo de verba indenizatória, as pessoas do processo, elas precisam pagar os honorários do advogado. O advogado contratado. No caso, o advogado contratado é o doutor Valdeci. Pela tabela da OAB, os advogados podem cobrar nessas causas até 30% do valor da causa, do valor recebido. No caso, ele está cobrando 10% para o filiado e 15% para o não filiado, mesmo que você seja filiado, não filiado, tenha assinado contrato, não tenha assinado contrato, pela aprovação em assembleia, você está devendo, o honorário ao advogado. Outro ponto, apenas o Canindé, aqui na região central, já pagou o seu precatório todo. Quixeramobim e Boa Viagem estão ainda em processo, de pagamento na primeira parcela, tanto Quixeramobim quanto Boa Viagem, e os demais municípios, ou seja, Quixadá, Ibicuitinga, Maretama, Choró, Madalena, eles ainda não receberam seus precatórios, mas todos estão com o advogado aprovado dentro do processo para poder acompanhar e defender os interesses dos professores. Por quê? Porque senão pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o precatório de Fortaleza, que o prefeito Roberto Cláudio passou a mão em mais de 300 milhões e não deu nenhum centavo aos professores. O prefeito de Ubajara fez a mesma coisa e os professores de ambos os municípios ainda estão brigando na justiça para receber esse dinheiro, Outra coisa, os advogados da prefeitura, apesar do processo do dinheiro estar parcelado para nós, eles recebem todo de uma vez, cerca de 10 milhões, certo? Então,
Diante de tudo isso, todos nós que estamos recebendo precatório, nós devemos 10% de honorário ao Dr. Valdeci Alves, nós que somos filiados. Aqueles que não são filiados, eles devem pagar 15%.